Você está fazendo osteopatia e não está tendo resultado? Você está fazendo ozonioterapia e não está tendo resultado? Você está fazendo liberação miofascial e não está tendo resultado no tratamento da dor crônica? Está fazendo correções posturais e não está tendo resultado? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar por que provavelmente você não evolui no tratamento da sua dor crônica. Vamos lá, eu falei de 4 pontos. Eu falei de osteopatia, eu falei de liberação miofascial, eu falei de ozonioterapia e falei de qualquer tratamento postural. Na área da osteopatia, você pode englobar também a quiropraxia ou qualquer outra modalidade de terapia manual. Vamos entender o que é que a ciência mostra e o que é que eu interpreto do que a ciência mostra. Afinal, vão existir vários outros profissionais e vários outros gurus que vão te orientar que o que eu estou falando está errado. O trabalho de conscientização é muito árduo. O objetivo desse vídeo é clarear para você que é um paciente que está investindo dinheiro e está investindo alto num tratamento que você acredita que tem fundamentação científica, mas na verdade não passa de opinião de quem está aplicando. Vamos lá. Gente, quando você vai fazer fisioterapia para tratamento da dor crônica, o objetivo do fisioterapeuta é te avaliar, fazer você entender o que está acontecendo, fazer você entender como evitar o que está acontecendo e fazer você entender como recuperar a sua condição, como melhorar o que está acontecendo, beleza? 4 objetivos principais. Durante esse processo desses 4 objetivos, o fisioterapeuta ele tem que te ensinar como lidar com o problema para que você não precise mais dele e nem de qualquer outro profissional. Ou seja, ele precisa prezar pela autonomia. Afinal, é isso que o fisioterapeuta faz quando fala sobre o juramento, né, da sua profissão, quando ele vai colar grau lá. Os médicos também fazem esse juramento, enfim, acredito que psicólogos também. Quando você vai fazer psicologia, vai fazer psicoterapia com algum psicólogo, a ideia do psicólogo é fazer você entender o que está acontecendo, como o que está acontecendo influencia nos seus pensamentos, emoções, sentimentos e comportamentos, fazer você modular seus comportamentos para que você tenha uma vida melhor, com menos ansiedade, com menos depressão, com menos síndrome do pânico, com menos impacto do transtorno bipolar ou qualquer transtorno psicopatológico. Mas durante o processo psicoterapêutico, o psicólogo precisa te ensinar a ser seu próprio terapeuta. Afinal, esse é o objetivo final da psicologia. Fazer com que você tenha ferramentas e estratégias para lidar com o seu problema, seja ele ansiedade, dor crônica ou depressão, sem precisar dele, ou precisando cada vez menos, afastando a frequência das sessões de 2 vezes a semana para semanal, de semanal para 15 dias, de 15 dias para 30 dias, a cada 45, 60 dias e por aí vai. Beleza? O psicólogo também preza pela autonomia. Quando você vai na emergência, quando você vai no médico, o médico te diagnostica, vê qual é a sua doença, te explica o porquê você tem a doença, te explica como fazer para recuperar da doença, se essa doença for recuperável, claro, e te explica o que fazer para evitar a doença. Beleza? Obesidade, tabagismo, enfim, diabetes, enfim. No final do tratamento médico, ele vai te dar as orientações de como gerenciar aquele problema sem precisar dele. Nós, profissionais de saúde, precisamos sempre prezar pela autonomia do paciente. Beleza? Vamos para a osteopatia. Gente, eu sou formado em osteopatia desde 2017. 2017? Isso, 2017. Eu fiz a pós-graduação em osteopatia. E naquela época eu não tinha esse pensamento. Naquela época eu defendia a osteopatia com unhas e dentes como a ferramenta que botava dinheiro no meu bolso. Qual que era o problema de eu defender a osteopatia com unhas e dentes? Osteopatia, quiropraxia, etc. Eu ficava dentro do método, dentro da caixinha do método. Eu só enxergava o que o método da osteopatia falava para os meus pacientes. Então, o paciente estava com dor cervical porque tinha uma vértebra rodada ou porque tinha um deslocamento temporomandibular. O paciente tinha uma dor no ombro porque o fígado estava sobrecarregado e isso pegava o ligamento, que eu nem lembro mais o nome, que eu não estudo mais isso. Pegava o ligamento que jogava lá na clavícula e que rodava o ombro para dentro. E tudo aquilo era muito lindo. As explicações que a osteopatia me dava para justificar a condição do meu paciente era muito lindo. E quando eu explicava com tanta empolgação, conectava demais com o paciente. O paciente tinha aquela ideia de que, nossa,
Como ele sabe muito, ele é o cara certo para tratar minha dor. E pode ser que seja isso que está acontecendo com você enquanto fisioterapeuta osteopata. E é muito bom, porque você vai ganhar muito dinheiro, assim como eu ganhei muito dinheiro. Beleza? Vamos para os princípios da osteopatia. Um deles, a estrutura governa a função. Você acredita realmente que o cara que tem uma estrutura lesionada ou fora do comum, né? Ele vai ter a limitação funcional sempre? Porque a estrutura governa a função? Você acha que você não pode devolver funcionalidade para ele mesmo com a estrutura alterada? Mesmo com a doença instalada? Bom, é só uma reflexão. Não estou nem imprimindo aqui meu ponto de vista, tá? Só um questionamento reflexivo. Princípio da autocura, muito legal, né? Lei da artéria, muito legal. Você já viu pesquisa científica comprovando todos esses princípios? Ah, Caio, uma fisioterapeuta me disse hoje, né? Se você não conhece esses estudos, te falta pesquisar mais. É engraçado porque ela não vem e me mostra o estudo que embasou a teoria dela. Ela vem me dizer que eu sou um cara que precisa pesquisar mais. Beleza, todos nós precisamos pesquisar mais. Mas como é que fica o paciente no meio desse caminho? No meio desse bololô de ideias, onde cada um defende a sua visão? Quando eu falo dentro de um post que os osteopatas da minha cidade estão bombando, eu não estou dizendo que a osteopatia não funciona. Eu estou falando para você o quê? Existem pessoas que, ao implementar uma nova técnica, como por exemplo o que eu ensino, percebem que a demanda deles cai porque eles estavam acostumados a entregar a osteopatia, principalmente as técnicas manipulativas, que é o que é visualmente atraente, que muitas redes sociais, muitos profissionais colocam. Inclusive eu já fui esse profissional. Inclusive estou com um vídeo de manipulação para postar, né? O que é que eles entendem? Eles entendem que a profissão inteira da osteopatia, porque lá no exterior é uma profissão, né? Tem faculdade de osteopatia. Aqui no Brasil já tem faculdade de quiropraxia. Só que é uma especialidade do fisioterapeuta aqui. O que eu não concordo. Eu acho que deveria ser uma profissão independente, mas tudo bem. Quem sou eu para dizer alguma coisa a respeito disso? Existem técnicas que têm fundamentação científica e técnicas que não têm fundamentação nenhuma. Por exemplo, eu vi no Instagram um osteopata lá do sul dizer que mobilizando o útero, como se pegando na barriga você alcançasse o útero e mexesse no útero para resgatar a mobilidade visceral do útero. Mexendo no seu útero, a mulher ia adquirir fertilidade e poderia ter filhos. Eu já vi acupunturista falando isso. Entende? E aqui eu não estou questionando que dentro da osteopatia você fazer uma manipulação vertebral não gere o efeito neurofisiológico de simpato-excitação e controle da dor para você expor o paciente a um movimento específico, a um movimento que ele não está conseguindo fazer, que ele quer recuperar, com a dor modulada pela sua manipulação. Eu faço isso todos os dias. E a manipulação vertebral é uma técnica da osteopatia, é uma técnica da quiropraxia, é uma técnica do Tuiná, a medicina tradicional chinesa, por exemplo. Enfim. Quando eu falo que os osteopatas da minha cidade estão bombando, é justamente para confrontar a ideia do aluno que acredita que, meu Deus, eu vou diminuir tanto assim a entrega da osteopatia, nossa, meus pacientes vão perceber e vão sair. Tudo bem, isso acontece principalmente se você não entende o que você está entregando. Se você não conscientiza o seu paciente do porquê você está fazendo essa transição. Essa transição aconteceu comigo. Eu fazia 100% terapia manual no meu tratamento. Baixei para 80-20, 20 de exercício, 60-40, 50-50, 40 manual, 60 movimento, 20 manual, 60 movimento. Hoje está 5% manual, 95% movimento. E existem, a maioria dos pacientes, eu nem toco, a maioria dos pacientes eu atendo online. Quer dizer que algumas técnicas da osteopatia não funcionam? Não. Muitas não funcionam, assim como na fisioterapia. Beleza? Então, se a gente voltar para o princípio do início do vídeo e falar sobre autonomia, você acredita que você vai aplicar a osteopatia e quiropraxia no seu paciente? O paciente vai te perguntar, caramba, e por que melhora? E você vai explicar segundo o que a filosofia manda, e o paciente não vai ficar dependente daquilo? Vamos falar de um caso simples. Você recebeu um paciente com dor lombar irradiada na coxa anterior. O cara estava dentro de todos os critérios de sucesso para manipulação vertebral. Só que você, para não botar o hands-on de cara, faz o hands-off. Para ter liberdade geográfica, para o paciente não depender de você, para o paciente poder ser atendido online e não precisar de você no consultório.
Aí você vai lá, escolhe um movimento, o movimento você encontra a preferência direcional, que é uma característica que faz o paciente melhorar através da diminuição, do desaparecimento ou da centralização do sintoma do paciente. E aí o paciente melhora 70%. E aí você vai lá, não, agora eu vou entregar a terapia manual porque eu já achei preferência direcional. Você vai lá e dá um estalo no paciente, o paciente melhora 100%, nossa, fica super confortável e vai para casa. Você acredita que o paciente internalizou a mensagem de que o movimento melhorou 70% e a manual melhorou 30%? Não, ele tá na cabeça, não, se ele fizesse a manual eu ia melhorar de vez, não ia precisar fazer esse movimento chato. O paciente, ele fica dependente de você toda vez que você aplica a terapia manual. E o efeito da terapia manual, você que é paciente aí agora, e que é meu paciente há 10 anos, né? Eu tenho um paciente que eu acompanho há 10 anos, desde a época que eu atendia na sala da casa de minha avó. Você percebeu a minha mudança do atendimento, né? E o paciente, ele percebe essa mudança de atendimento e ele fala assim, caramba, realmente era gostoso e tal, mas eu vim em Caio toda semana eu vim em Caio, eu fazia várias sessões. E agora, Caio tá me ensinando como melhorar sem ele. É muito mais útil, porque Caio agora está cobrando mais, ou seja, eu saí de uma consulta de R$60 para R$450, mas eu vejo muito menos vezes os meus pacientes. Talvez na época que eu cobrava 60, 100 reais, o paciente gastava mais dinheiro comigo, investia mais dinheiro em mim, do que agora. Agora ele faz muito menos sessões. Faz sentido? Então, o paciente, quando ele sabe por que você está mudando a forma de implementação, seguindo as diretrizes científicas, ele aceita o seu tratamento. E quem não aceita, não está alinhado com a sua filosofia. Quem não aceita, não quer controle da dor de forma duradoura, quer alívio momentâneo. É aquele cara que vai viajar amanhã para Balneário Camboriú, tem uma reunião de negócios amanhã em São Paulo e tá travado, e ele quer que você faça terapia manual porque ele acredita que a terapia manual vai te destravar. Aí entra o confundidor, expectativa do paciente. Se a expectativa do paciente é positiva demais em relacionada a algum tratamento, ele vai melhorar. Ele vai melhorar, nem que seja só 30%, mas ele vai melhorar. Porque ele acredita muito naquilo. Você em uma sessão com um cara para viajar amanhã, você não vai conseguir ressignificar as crenças sobre isso. Entrega a porra da terapia manual pro paciente. Faz sem sombra de dúvidas. Faz educando que depois ele vai precisar fazer um tratamento, que o tratamento compreende isso, mas isso é só 5% do tratamento. E por aí vai. Mas é só uma ideia. Eu acredito que você que é paciente ou é fisioterapeuta já entendeu aqui por que eu reduzi bruscamente o uso da terapia manual e porque a galera lá na gringa, vai seguir lá Derek Griffin, vai seguir lá Adam Meakins, vai seguir lá Ben Cormack, vai seguir lá Chad Koch, né? Vai seguir lá, quem mais, meu Deus, que eu posso falar aqui? Vai seguir lá Evert Verhagen, vai seguir os expoentes da fisioterapia mundial e vai ver o que é que eles fazem de terapia manual. Praticamente nada. E os caras têm formação em osteopatia, são osteopatas, são quiropraxistas. Gente, nos Estados Unidos, qualquer profissional é quiropraxista. Cada esquina de algumas cidades dos Estados Unidos tem uma clínica de quiropraxia. E aqui, repito, não é que quiropraxia não funcione, a profissão quiropraxia. Existem técnicas que funcionam e tem utilidade clínica que eu utilizo. Agora, dizer pra mim que você tá, meu Deus, eu não vou aplicar aqui porque eu vou perder paciente, porque eu fazia terapia manual e o paciente gostava e o paciente vinha mais, tudo bem, fica na sua zona de conforto aí. Se você não quer a mudança que vai te gerar um outro patamar profissional, porque veja bem, você tá com, vamos supor que você tá com a agenda cheia na sua cidade. Você tá com a agenda cheia na sua cidade. Aí você não tem mais espaço para atender. Você começa a construir equipe e treinar a equipe no seu modus operandi. Você não respira. Você acorda, vai pro Pilates 6 da manhã, fica até meio-dia, depois vai atender consultório 1 hora, aí fica até 17, aí 18 tem turma de Pilates até 21, aí você vai para casa para ter tempo de cuidar de filho, para cuidar de marido, enfim, volta para casa para cuidar de esposa, para cuidar de filho, enfim. Você não respira, você ganha muito dinheiro, mas você não respira. E você entende que você precisa não trabalhar mais, mas trabalhar melhor. E para isso você tem que desmamar a terapia manual. E isso não é bom só para você não, isso é bom para o paciente também. Porque você vai começar a atender da sua casa, com seus filhos aos seus olhos. Pacientes em casa, sem pegar trânsito. Pacientes fora da sua cidade, pacientes fora do seu estado, pacientes fora do país que você mora.
Quem é fisioterapeuta e atende paciente no exterior? Brasileiros no exterior. Curte aqui, comenta aqui. Quem aqui entende que a pandemia veio e existiram pessoas que venderam lenços e pessoas que choraram? Se você se adaptou ao atendimento online e viu através das pesquisas científicas, revisões sistemáticas publicadas pelo Australian Physical Therapy Journal, mostrando que a telereabilitação é tão eficiente quanto o atendimento presencial, sendo que a telereabilitação não tem como usar terapia manual, você entendeu e foi o grupo que vendeu lenços e não chorou, porque quase fechou o consultório. Eu quase fechei o consultório na época da pandemia. Se não fosse o hands-off, né, as técnicas sem terapia manual. Então, a esse ponto do vídeo você já entendeu porque eu entrego menos e qual a utilidade clínica da terapia manual na minha prática clínica. Você escolhe continuar no seu caminho ou não. O que eu falei mais no início do vídeo? Foram 4 tópicos. Osteopatia, ozonioterapia. Vamos lá. Ozonioterapia. Bom, ozonioterapia tá na moda. É anti-inflamatório, antibactericida, anti não sei o que, antimicrobiano, anti não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se você for aí no site clinicaltrials.gov, você não vê o registro de um ensaio clínico controlado aleatorizado tratando com ozonioterapia pacientes com dor crônica, para dizer que o ozônio é efetivo. Se você buscar no YouTube uma aula que nosso maestro da dor crônica, o Rogério Liporassi, postou, acho que 47 minutos o vídeo, sobre a efetividade da ozonioterapia, derrubando tudo que você acredita sobre o ozônio tratador, você nem continua o vídeo mais. Você nem pensa mais em investir no curso. Porque, de fato, não há evidência. Caio, mas o meu paciente melhora, mas eu aplico isso, eu tô ganhando dinheiro com isso, eu entendo. E agora eu vou te falar sobre os confundidores. Para eu saber se a ozonioterapia funciona, por exemplo, para dor crônica, lombar, chronic low back pain, você bota lá 100 pacientes, 50 com dor lombar crônica de um lado, 50 com dor lombar crônica do outro. Você tem que testar uma intervenção que já é padrão ouro, que já funciona na dor lombar crônica. Então, por exemplo, você vai pegar um ensaio clínico controlado que faz a aplicação de terapia cognitivo-funcional, que tem um tamanho de efeito grande para pacientes com dor crônica. Aí você vai lá e aplica a terapia cognitivo-funcional em um grupo e aplica a ozonioterapia no outro e compara os resultados em 6 semanas, em 12 semanas, em 54 semanas, enfim. E acompanha os pacientes. Você vai perceber que o grupo que aplicou terapia cognitivo-funcional ou qualquer técnica de movimento melhorou mais do que o grupo que fez a ozonioterapia. Caio, mas o grupo que fez a ozonioterapia também melhorou. Só que você não sabe se foi o efeito da intervenção ou se foi os confundidores. Para isso, você tem que colocar a ozonioterapia num grupo e colocar placebo no outro. Aplicar ozônio falso. E aí você vai perceber, olha, o efeito placebo, o viés de memorização, a regressão para a média, o Hawthorne Effect, todos os confundidores estão agindo nos dois grupos. E aí você vai ver que os resultados são iguais nos dois grupos. Esperar e observar do que aplicar a ozonioterapia tem o mesmo efeito. Ou seja, eu não tenho que aplicar uma técnica, vender uma técnica e depois esperar a evidência provar que ela funciona. Eu tenho que esperar a evidência provar que ela funciona para então começar a vender aquela técnica. Enquanto não tem evidência de que funciona, você precisa aplicar o que é padrão ouro para tratar a dor crônica dos seus pacientes. Então, tanto você que é terapeuta quanto você que é paciente já entendeu aqui por que a ozonioterapia não funciona para dor crônica. A ozonioterapia não funciona para nada? Não. Tem evidência que para alguns procedimentos odontológicos a ozonioterapia funciona muito bem. Então, quando eu quero saber se uma técnica funciona, eu tenho que fazer o acrônimo PICOT. P-I-C-O-T. Né? Esse acrônimo PICOT vai fazer com que você compare a intervenção, o desfecho e o ponto no tempo. P de paciente, I de intervenção, C de comparação, O de outcome, desfecho, o resultado final no caso, e T de time point, ponto no tempo. Então eu preciso saber, ozonioterapia é efetivo para pacientes com dor crônica comparado com Pilates em 6 meses? Pronto, eu fiz a pergunta clínica, eu busquei evidência na PubMed.
Uma vez que eu fiz essa pergunta clínica e busquei evidência, eu vou ver que Pilates é superior à ozonioterapia. Entende? Ah, mas cada caso é um caso. Ó, se você prefere continuar contando a história que lhe conforta para os seus próprios ouvidos, ouvindo mais o diabinho do que o anjinho das evidências, é um problema estritamente seu. Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque hoje, às 9 da manhã, eu fiz uma reflexão pesadíssima no Instagram, né? Falando sobre, os osteopatas da minha cidade estão bombando, a ozonioterapia tá na moda, todo mundo tá fazendo recovery, tá cheio de clientes, os liberadores miofascial estão cheios de clientes, e eu continuo aqui. Aí eu fiz a reflexão, você prefere entregar o que tá na moda para ganhar seu dinheiro de boa, ou você prefere entregar o que tem funcionado na prática clínica, nas evidências científicas, e dormir com sua cabeça no travesseiro tranquilo? Aí um bocado de fisioterapeuta de uma geração mimimi da zorra foi embaixo comentar, ai, post desnecessário, ai, post não sei o quê, ai, eu vendo tudo isso, não sei o quê. Meu amigo, você tá sendo um completo ignorante. Você quer continuar vendendo tudo isso? Sai do meu perfil, para de me seguir, para de comentar minhas paradas. Para de me seguir, segue seu barco, segue sua vida. Se você quiser entender o que é que a evidência fala para você fazer no paciente com dor crônica, aí você continua me seguindo, aí você vai entender o que eu tô falando. Você só vai entender isso quando for sua mãe que precisar desses tratamentos. E aí você usar essas ferramentas de sua mãe e ver sua mãe não melhorando, seu marido, seu filho, a pessoa que você mais ama na vida. Você vai entender que você foi enganado pelo próprio instrutor que tá te vendendo, que tá te ensinando aquela parada. E que aquele instrutor não agiu de má fé. Era o que ele acreditava no momento, porque ele também tinha limitação da língua inglesa e porque ele também tinha limitação de método científico para entender o que é um artigo bom e o que é um artigo ruim. Se a gente for na PubMed agora e pesquisar sobre todas essas técnicas na dor crônica, você vai ver que 80% das evidências são spin. O cara fala muito bem no resumo e quando você faz o LPPI, lê a porra do paper inteiro, você vê que não é nada disso que estava no resumo. Então você precisa ter prática baseada em evidências no seu currículo, para você saber o que é um artigo bom e o que é um artigo lixo, para oferecer para os seus pacientes o que você ofereceria para a pessoa que você mais ama na vida. Então vê só, eu tô aqui para falar com você, como eu tava falando, eu tô aqui para falar com você sobre esses 4 pontos do início do vídeo. Então a gente já falou sobre osteopatia, quiropraxia, a gente já falou sobre a ozonioterapia. Agora a gente vai falar sobre reeducação postural, tratamentos posturais, RPG e por aí vai, tá? Vamos nessa. Pensa o seguinte, durante o processo de fisioterapia, quando a fisioterapia estava crescendo, os tratamentos eram ambulatoriais. Então você era atendido junto com várias pessoas e essas pessoas, elas... O que elas faziam? Elas não tinham a individualidade do tratamento. E por não ter individualidade do tratamento, elas precisavam dessa individualidade. E aí um cara chamado Philippe Souchard chegou e deu o que a fisioterapia precisava. Ou seja, ele começou a entregar a individualidade através do RPG. Isso foi uma revolução lá na França. E veio para o Brasil. E ele foi extremamente inteligente, extremamente empreendedor. Beleza? Isso ajudou demais o fisioterapeuta a entender que ele poderia atender como médicos, na modalidade particular e não mais ambulatorial. Isso, sem sombra de dúvidas, deu uma guinada na trajetória profissional da fisioterapia. Só que se você sair de Brasil e França, ninguém conhece o que é RPG. E aí eu vou te dar uma corrente que tem evidência aqui hoje, que é a terapia cognitivo-funcional, versus o RPG. A terapia cognitivo-funcional encontra nos seus pacientes uma característica chamada disfunção de controle, que de forma bastante resumida e simplificada, eu vou explicar para você como a incapacidade de um paciente frequentar determinados ângulos, determinados graus de movimento em articulações, em segmentos articulares. Então, por exemplo, quando você vai abaixar para pegar algum objeto no chão, seu quadril dobra demais, sua torácica dobra demais, sua lombar continua reta. Ou seja, você não consegue dobrar a lombar. Existem ainda aqueles pacientes que para dobrar para trás, dobram demais em extensão do quadril, a lombar continua reta e não faz a hiperlordose, e a torácica continua em cifose e a cervical exagera para você ir para trás.
ele também tem disfunção de controle, ou seja, ele não frequenta a extensão torácica, ele não frequenta a extensão lombar como deveria frequentar. Uma vez que você entende isso, e aí compara com RPG, você coloca o paciente em posturas mantidas por um tempo determinado, posições de RAM, no chão, no ar, na maca, enfim, etc. Tem várias posições no RPG. Você colabora para essa disfunção de controle acontecer, porque você ensina o paciente a não frequentar determinados graus de movimento que ele deveria frequentar para normalizar a função da sua coluna. Ainda em relação ao RPG, você faz com que ele sobrecarregue determinadas musculaturas que precisam descansar, como, por exemplo, você está sentado. Então, se eu fosse seguir o RPG aqui fazendo esse vídeo, eu estaria assim com você, ó. Super elegante. Super elegante. Elegantérrimo aqui. Não é mesmo? Na postura ideal. Só que fica aí por 3 minutos. Você vai perceber que várias regiões da sua musculatura vão começar a cansar. Entende? Então, mais uma vez, como eu te expliquei as evidências científicas, como a gente testa se o método funciona ou não, o RPG ele não é superior a nenhuma outra intervenção. O RPG ele precisa corrigir determinadas posturas que hoje não tem mais base em evidência. O paciente melhora da postura, mas não melhora da dor. E quando melhora da dor, tem aquele diabo dos confundidores que eu acabei de explicar. Então, postura, se não for aberrante, não tem relação com dor crônica. Dor crônica é um processamento disfuncional do sistema nervoso central, do seu cérebro, que é projetada na área que dói. Não há plausibilidade para que você corrija uma postura e você melhore a dor crônica. Existem pacientes que, como eu falei anteriormente, têm preferência direcional, e aí pode ser que algumas posturas sejam mais confortáveis para ele, porque são contrárias ao movimento, que é agravante para esse paciente. Ainda assim, eu vejo de uma forma extremamente limitada ficar corrigindo postura para os seus pacientes. Bom, nesse ponto do vídeo você já entendeu sobre terapias manuais, osteopatia e quiropraxia, ozonioterapia e reeducações posturais. Agora você vai entender sobre liberação miofacial. Liberação miofacial funciona para dor crônica? Liberação instrumental, enfim, funciona? Bom, vamos à plausibilidade. Você tem um tecido conjuntivo frouxo e um denso. Dentro desse tecido conjuntivo frouxo e denso, você tem 5 camadas de pele. Até onde eu sei, são 5 camadas, né? Derme, hipoderme, enfim, por aí vai. Sou limitado na área de dermatofuncional, né? Então, a primeira membrana, né, do tecido conjuntivo frouxo é frouxo para ter permeabilidade da membrana, para trocar, melhorar o influxo de cálcio e de vários outros nutrientes. A segunda camada, o tecido conjuntivo denso, é denso para dar sustentação e força. A fáscia, ela dá sustentação e força, dá posicionamento osteoarticular, músculo esquelético. E aí vamos lá aplicar pressões intermitentes para conseguir liberar essa fáscia. Você está exercendo um barotrauma de repetição. Esse barotrauma está gerando microlesões. Essas microlesões geram quimiotaxia. Essa quimiotaxia deposita mais colágeno e elastina naquela região, porque você está, entre aspas, ferindo o tecido conjuntivo frouxo. E ao ferir o conjuntivo frouxo, você altera negativamente a permeabilidade da membrana. E aí você exerce uma pressão sustentada de uma forma tão intensa, ao ponto de acessar o tecido conjuntivo denso, que é denso para dar sustentação e força, com o objetivo de afrouxar o tecido conjuntivo denso. Caramba, qual que é a plausibilidade disso? Não existe plausibilidade biológica para o termo técnico liberação miofacial. E revisões sistemáticas já publicadas mostraram que a liberação miofacial não é superior a placebo. Caio, você faz liberação miofacial? Faço. Tenho formação e já apliquei em 3 ou 4 fisiculturistas que me procuraram. Qual que é a utilidade clínica da liberação miofacial? Do ponto de vista de plausibilidade, e aí eu não conheço evidências em fisiculturismo, estou falando só do ponto de vista de plausibilidade, você pega um fisiculturista pré-palco, pré-competição, que precisa do aspecto muscular anatômico bem delimitado, porque isso gera pontuação segundo os critérios lá dos árbitros das federações de fisiculturismo, e você vai lá e gera um microtrauma nas bordas musculares, nas inserções musculares.
Isso torna aquele músculo com mais hiperemia, fazendo com que o aspecto estético daquele músculo melhore. Então, do ponto de vista de plausibilidade, há utilidade clínica sim para fazer liberação miofascial. Agora vamos falar de recovery, pessoal. Quinto ponto que eu não falei lá no início do vídeo. Recovery. Primeiro, falar para você que os congressos na nossa área e na área médica, eles não estão nem aí para o paciente. Eles estão aí para as empresas que querem vender produtos para vocês venderem para os pacientes. E as empresas, muitas vezes, não colocam artigos científicos mostrando a eficácia da intervenção. Então vamos falar do que é mais famoso aí, né? Aquelas botas de compressão pneumática intermitente, de criocompressão até super tecnológicas, que custam aí, sei lá, 20, 28, 30, 35 mil reais. E você investe e bota na sua clínica e realmente atrai pacientes, porque o marketing está bastante atrelado em qualquer área à tecnologia. Só que se a gente pegar os estudos do Richard Dayou, que compararam a evolução tecnológica nas últimas 2 décadas, a gente vê que o aidético vive melhor, que o pneumopata vive melhor, que o paciente com problema cardiológico vive melhor. Mas o paciente com dor crônica, ele não vive melhor, pelo contrário, ele está com cada vez mais incapacidade, apesar do avanço tecnológico na área da saúde. Então, nem sempre a tecnologia ela é bem-vinda no tratamento da dor crônica. Isso é só uma reflexão, não estou nem emitindo a minha opinião aqui. Vamos lá. Você vai, em todo um contexto de plausibilidade, estressa a musculatura numa atividade esportiva, numa prescrição de exercício, e você tem toda a produção de ácido lático, produtos tóxicos do metabolismo, peso nas pernas, dor muscular tardia. E por causa da dor muscular tardia, geralmente, pacientes, como atletas de futebol, são poupados para o próximo jogo. E isso é transmitido a todas as outras modalidades esportivas, até que a dor muscular tardia melhore e o paciente se sinta numa percepção subjetiva de esforço e com marcadores de exame de sangue recuperado para uma próxima sessão de treinamento, para uma próxima sessão de exercício, enfim. Beleza, aí você bota uma criocompressão, você bota gelo, que é analgésico, anestésico e coloca compressão pneumática intermitente para melhorar o retorno venoso e melhorar a circulação. Você já comparou mandar o paciente pagar 10 mil passos e fazer a bota de criocompressão pneumática intermitente? Provavelmente não, né? Porque o princípio fisiológico de analgesia do gelo daquela bota e da melhora de circulação daquela bota é o mesmo princípio fisiológico de você pagar 10 mil passos, fazer exercício, andar. Quando você vai andar, o que acontece? Começou a baixaria. Quando você vai andar, o que acontece? Você melhora o retorno venoso também. Então existem ferramentas que fazem o paciente ter aquele mesmo efeito da técnica sem precisar investir tanto em tecnologia. Ah, mas o paciente gosta. Beleza, o paciente gosta, entregue. Continue refém do paciente. Continue sem proporcionar autonomia para o paciente, fazendo com que o paciente precise de você sempre para fazer o tal do recovery. Você sabe o que é recovery de verdade? Recovery de verdade é você ensinar seu paciente a dormir, ensinando estratégias comportamentais para a higiene do sono. Você já comparou os estudos que fazem o paciente ter um day off? Na percepção subjetiva de esforço, nos marcadores sanguíneos como fosfocreatinoquinase, TGO, TGP, troponina, etc. Proteína C reativa de alta sensibilidade. Você já viu esses estudos? Gente, qual que é o benefício desse tal de recovery através dessas botas? Você diminui assim, mas tipo um pouquinho substancialmente a dor muscular após exercício. O que não tem relação nenhuma com o paciente estar recuperado para uma próxima sessão de treinamento. Pelo contrário, você pode até mascarar essa percepção do paciente e botar o paciente para ir para uma próxima sessão de treinamento sem ele estar de fato recuperado daquela carga de exercício, porque você não fez o controle de carga. Aí você me pega um paciente com dor crônica, deita na sua maca e fica lá 20, 30 minutos na bota de compressão pneumática intermitente com crioterapia. Você vai lá e bota oxigenoterapia hiperbárica. Você vai lá e bota vácuo med. Bota o cara numa nave espacial para ele fazer vácuo.
para isso melhorar a percepção de dor e por aí vai. Eu acho que vocês precisam ser um pouco mais céticos. E eu acho que vocês precisam entender de português. Principalmente os fisioterapeutas que comentaram no post. Porque em nenhum momento do post eu falei que técnica nenhuma não funciona para nada. O público-alvo do meu Instagram são pacientes com dor crônica. E são fisioterapeutas que querem aprender a dar dor crônica. A tratar dor crônica. Nesse ponto do vídeo você já entendeu sobre osteopatia e quiropraxia na dor crônica, sobre RPG, reeducação postural, sobre ozonioterapia, sobre liberação miofascial e sobre recovery. E agora você tem que entender que, apesar de eu ter programas educacionais, cursos que eu vendo para terapeutas, dentro desses cursos, não é nada diferente do que eu faço aqui na rede social. Eu não estou criticando os métodos para vender o meu método através desses posts, até porque eu, Caio, desmistifico tudo isso lá dentro. Então não faria sentido eu estar criticando uma coisa lá que eu já desmistifico lá dentro. Não faria sentido nenhum uma coisa que eu ensino lá dentro, como por exemplo técnicas de terapia manual para indução de sono. E na mesma aula eu vou lá e quebro a crença sobre o que eu mesmo ensinei. Faço você passar pela curva do aprendizado. Ah, Caio, mas você está criticando isso para vender o seu. Beleza, vamos supor que você esteja certo. Quando Palmer saiu da osteopatia e criou a quiropraxia, o que ele fez? Quando inventaram dry needling para o fisioterapeuta preguiçoso não ir fazer a formação em acupuntura, o que eles fizeram? Quando a fisioterapia surgiu, o que a fisioterapia fez com a fisiatria? Quando a psicologia surgiu, o que a psicologia fez com a psiquiatria? Nada se cria, tudo se copia e se transforma. E o que você acha que é viés para mim, o que você acha que é viés do que eu estou falando, para mim é simplesmente a entrega da qualidade máxima no tratamento para você. Porque ao reconhecer as limitações dessas técnicas que eu coloquei no post, eu tapo as lacunas que elas deixam na sua prática clínica. Mas eu quero que você pense o seguinte. Pode ser que o viés esteja em mim? Pode ser. Mas pode ser também que o viés esteja em você. Sabe por quê? Porque essas informações confrontam tudo que você acredita e, principalmente, elas mexem no seu bolso. E você não quer que o seu paciente escute de mim que o tratamento que você oferece não funciona para dor crônica. Porque você se sente ameaçado e sob risco de perder os pacientes. E eu resolvo esse problema também. Eu faço você entrar no modus operandi que tem evidência científica, entender o que é evidência científica e ter liberdade geográfica para atender pacientes não só na sua cidade, mas em qualquer lugar do mundo através do atendimento online. Então sim, eu vendo o meu curso para você, nunca vou parar de vender, acredito no meu programa e quando as evidências mostrarem que as metodologias que eu utilizo no meu programa estão erradas, eu vou ser o primeiro a ter flexibilidade psicológica para aceitar o novo e adequar o meu programa às principais diretrizes científicas atuais. Enquanto você não tiver flexibilidade psicológica para debater baseado em ciência, vai ser só sua opinião. E sua opinião, sincero e honestamente, guarde para você. Porque você, sem fundamentação científica, não vai mudar o que eu posto ou o que eu deixo de postar nas minhas redes sociais. Porque o meu objetivo principal é fazer com que as pessoas que eu amo não passem por tratamentos enganosos. Enganosos não que você esteja agindo de má fé. Você sabe que aquilo não funciona e mesmo assim está vendendo. Não estou falando isso. Eu estou falando que você ainda não teve o conhecimento adequado para entender que existem ferramentas mais efetivas e melhores do que a que você está aplicando e que o que você está aplicando não tem fundamentação para dor crônica. Então não estou dizendo que você está agindo de má fé e enganando seu paciente. O que eu estou dizendo é que você ainda não tem o conhecimento necessário para entregar o que realmente funciona para seu paciente. E se pacientes estão me escutando aqui, tem uma convicção de que flexibilidade psicológica é aceitar que mesmo que você esteja fazendo meu tratamento e meu tratamento não resolva seu problema, eu estou aberto para sugerir outros tratamentos, inclusive tratamentos sem evidência. Sabe por quê? Vou te contar uma história muito breve aqui.
Eu atendi um paciente com radiculopatia lombar, fase irritativa, com dupla apresentação clínica de síndrome dolorosa crônica. Ele tinha diversas barreiras de recuperação e dor irradiada na perna. Tinha perda de força no pé, a gente conseguiu recuperar a perda de força do pé, não melhorou a dor irradiada abaixo do joelho, e encaminhamos para o anestesiologista, ele fez 2 bloqueios e não melhorou. E eu falei para ele, cara, dentro do que eu conheço, eu não sei mais como te ajudar. Sabe o que aconteceu? 3 semanas depois ele me mandou uma mensagem dizendo que estava 90% melhor. Cara, o que é que você fez? Sabe o que ele disse que fez? Microfisioterapia. Microfisioterapia não tem evidência para dor crônica. Mas a experiência positiva que ele teve ao passar por um profissional que fez microfisioterapia nele, fez com que ele melhorasse. O que é que eu vou falar sobre isso? Então, querido, querida, se o seu tratamento, sem fundamentação científica, está melhorando seus pacientes, siga seu caminho. Siga seu caminho. A única coisa que eu estou dizendo aqui para vocês é que você tem a oportunidade de minimizar a chance de erro, probabilisticamente. A única coisa que eu estou dizendo para você é que você tem como reduzir as suas incertezas terapêuticas aplicando o que há de mais atual nas evidências científicas. É só isso que eu estou dizendo. Beleza? Então, vou deixar esse vídeo salvo, tanto no Instagram quanto no YouTube. Vou subir para o podcast Physio Insight no Spotify. E se você ficou ofendido com qualquer publicação que eu fiz, lembre que não é sobre você. Não é para atacar você individualmente. Não é para mexer com seu ego. É apenas para conscientizar a população que existem tratamentos que têm comprovação. Só isso. Um grande abraço. Movimento é vida.